graça e teu amor me libertar. Eu quero ser somente aquilo que quiseres que eu seja. Quero ser teu. Olá, seja bem-vindo à Igreja Memorial Batista. O nosso culto terá início em alguns instantes. Veja agora os avisos desta semana. O Ministério Crescer preparou uma programação especial para marcar o Dia das Crianças. Será no dia 13 de outubro, um sábado, a partir das 2 da tarde. Procure o Ministério Crescer para mais informações. A próxima edição do Bazar Missionário do Ministério Mulher Cristã em Missão acontecerá entre os dias 25 e 29 deste mês. O Ministério pede doações de roupas, calçados, bolsas, eletrodomésticos, brinquedos e outros itens. Leia o aviso de número 4 no seu boletim. Baixe o aplicativo da Igreja Memorial Batista no seu celular. Por meio dele, você será informado das atividades da igreja e também poderá ter acesso ao boletim, a fotos dos cultos e outras informações sobre nossa igreja. Pedimos que os celulares sejam colocados no modo silencioso a partir de agora. Permaneçamos em reverência para o culto que terá início. Meus amados irmãos e prezados visitantes, que privilégio nós temos de fazermos parte da Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que privilégio nós temos de um dia termos sido chamados para fazer parte desta grande família que é a família de Deus. Por isso, nesta noite, mais uma vez, nos encontramos neste lugar, para prestar um culto àquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E assim como nós temos pedido ao Senhor, nós temos certeza que ocorrerá mais uma vez aqui nesta noite. Que cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada visitante que presente estiver neste culto, temos orado assim durante a semana, tem uma experiência real e nova com o Senhor.
Portanto, prepare o seu coração, medite na palavra, medite nos cânticos, e esteja com seus ouvidos atentos, porque certamente o Senhor falará ao meu, ao seu e ao nosso coração. E que Ele nos abençoe. Amém. Ficamos de pé, irmãos. Passamos a leitura de Efésios 2, de 19 a 22, conforme impresso em nosso boletim. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito.
Senhor Deus, obrigado, Pai. Mais uma vez, estamos diante do Senhor, do Teu trono de glória, Pai. Estamos aqui, Senhor, para adorar o Teu santo nome, para louvar o Senhor pelos Teus grandes feitos em nossas vidas, ó Pai. Nós queremos apresentar os nossos corações em sacrifício de louvor nesta noite, Senhor, e que nada, Pai, possa atrapalhar a nossa comunhão, que possamos estarmos unidos contigo nesta noite mais uma vez, para o Teu nome seja glorificado em nossas vidas e que saiamos desse culto melhores do que entramos, proclamando o Teu Evangelho, o Evangelho da graça. Recebe, Senhor Deus, este culto mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez na casa do Senhor, aqui estamos. Antes de falar dos nossos visitantes, eu queria deixar um recado aos pais dos adolescentes que irão viajar conosco no próximo final de semana. Estaremos ali na Igreja Batista da Liberdade, pastor Alain, eu, Moisés, mais um casal, líder dos adolescentes, e nós precisamos conversar com os pais dos adolescentes hoje à noite, rapidinho após o culto. Agora é um momento especial que a igreja gostaria de conhecer aqueles que nos visitam. Se você nos visita, nos dá a honra da sua presença, você poderia ficar de pé, por favor? Temos visitantes? Temos visitantes. É um prazer tê-los aqui. Você estará recebendo um cartão do visitante. Pode preenchê-lo e ao final entregar a recepção. Uma boa semana para todos, que Deus nos abençoe. Amém?
Movidos pela graça. Podemos repetir juntos, irmãos, o tema da nossa campanha? Movidos pela graça. Irmãos, nós temos o próximo domingo o encerramento da nossa campanha, mas nós queremos falar um pouquinho hoje sobre uma breve retrospectiva do que mostramos aqui para os irmãos. E nós vivenciamos durante esse tempo na campanha de missões, falamos sobre crianças, sobre projetos ligados a crianças, projetos como o FF Sorém. A gente teve um pequeno corte no último domingo, mas pudemos ouvir a irmã Judite, que é líder ali. Falamos também de indígenas, surdos, presos, Cristolândia, enfim, irmãos, vários temas ligados aos pilares da campanha deste ano. E eu espero em Deus que um desses temas tenha sensibilizado o seu coração para que possamos continuar avançando. Esse tema de imigrantes é novo, porque geralmente é tratado na Junta de Missões Mundiais, mas como falamos aqui, mais de 1 milhão de imigrantes estarão em nosso país até o final de 2020, e nós já começamos a atuar com a Junta de Missões Nacionais dentro do nosso próprio país, fazendo missões mundiais. Então é importante que tenhamos a consciência de que novos projetos, mais voluntários, mais missionários, mais recursos necessários para que a demanda possa ser atendida. Então os irmãos simpatizem em orar por estes pilares e no próximo domingo traga a oferta que o Senhor colocou em seu coração. Nós temos um retorno de missões sobre o emprego desses recursos, nós sabemos para onde esses recursos são aplicados, então não há dúvida alguma em nosso coração de que tudo que é reunido aqui, enviado à Junta de Missões Nacionais, é única e exclusivamente para a propagação do Evangelho do Senhor, para que a graça do Senhor que nos move possa mover diversos missionários no campo a levar esta mesma palavra. Quero também informar os irmãos desse tempo de missões que no próximo dia 21, pela manhã, aprove ao Senhor que fosse no domingo pela manhã, dia 21, o coro infantil de Cavalcante estará conosco. O ônibus vai lá, Cavalcante, buscar estas crianças, trará aqui, eles chegarão no sábado, ficarão conosco. Depois eu vou pedir a alguns irmãos voluntários e padrinhos que quiserem ficar com até 3 pessoas, entre 2 e 3 pessoas em suas casas, para que nós não tenhamos que colocá-los em hotéis, para que gere uma proximidade com essa igreja, dentro desse projeto que estamos fazendo. Nos procure ao final do culto para que possamos listar algumas casas, são apenas 12 ou 14 casas que receberiam esses adultos e crianças que viriam para cá no dia 21. Eles vão se apresentar aqui e esse coro aqui atrás será preenchido então pelo coro infantil de Cavalcante. Teremos uma música cantada em conjunto com o nosso coro de adolescentes, me parece, é isso, Moisés? E eles estarão mais uma vez juntos louvando ao Senhor. Irmãos, orem também por esse projeto para que mais uma vez a graça do Senhor que nos move nos leve a glorificar o Senhor naquele dia 21. Que Deus nos abençoe. E ainda nesse tempo nós queremos convocar a igreja para agora trazer seus dízimos e ofertas enquanto cantamos o estandarte dessa igreja.
obrigada, Senhor, porque nós pertencemos à Igreja de Jesus. Nós somos a Tua igreja, Pai. E especialmente nós somos aqui, Senhor, membros da Igreja Memorial Batista, onde o Senhor escolheu para nós Te servirmos, para Te adorarmos, Pai. E aqui estamos, Senhor, mais uma vez, para entregar os nossos dízimos e ofertas, que é a expressão do nosso amor por Ti, em primeiro lugar, e pelas almas perdidas, Senhor, que precisam da Tua salvação. Nós Te pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre esses recursos que os Teus filhos trouxeram aqui nesta noite, para que possam ser usados para a honra e glória do Teu santo nome. Nós pedimos ao Senhor que continue a nos falar, Senhor, através da Tua palavra nesse momento, que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor, bem de perto falando aos nossos corações, e que possamos sair daqui, Senhor, preparados para mais uma semana de lutas e também de vitórias contigo, Pai, em nome de Jesus. Amém. No momento de inspiração, o poeta escreveu: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo, referindo-se ao Senhor nosso Deus. É com esta convicção que o Senhor sabe de todas as coisas, meus irmãos, que nós vamos orar a Deus neste momento. Esta hora é uma hora preciosa, porque nós temos este privilégio de apresentarmos ao Senhor a necessidade do nosso coração. Muitas são as aflições do povo de Deus, muitos passando por perdas, outros enfrentando desafios muito grandes, mas o nosso Deus, Ele é muito maior do que os nossos problemas e Ele tem poder para nos abençoar. Queremos nesta hora orar também em favor da nossa juventude, louvando a Deus pelo congresso que ocorreu neste final de semana, o Comemor, agradecendo a Deus pela liderança, irmão Renato, pastor Alain, Kleber, enfim, nós louvamos a Deus pela equipe imensa que trabalhou. Deus abençoou grandemente este trabalho, que Deus abençoe nossa juventude, nossos adolescentes, e a viagem que farão também, meus irmãos, neste final de semana. Gostaria de pedir que a liderança estivesse aqui à frente, aqueles que estarão acompanhando os nossos adolescentes para São Paulo. O irmão Herbert também estará com sua esposa, em nome da liderança da igreja, que estejamos em oração, para que seja de fato uma bênção. Nós louvamos a Deus porque os nossos meninos e meninas, que com todo respeito a seus temas chamados, tem crescido para a honra e para a glória do nosso Deus. E agora, enquanto estivermos cantando, Tu és soberano sobre a terra, Tu és Senhor absoluto, eu quero convidar você que assim o desejar, para que saia do seu lugar e venha à frente, meus irmãos, porque nós vamos interceder. Há muitos enfermos na igreja, são muitos, mas nós cremos no poder do Senhor para curar, no poder do Senhor para salvar, no poder do Senhor para ouvir as nossas orações e sarar as nossas feridas. Adolescentes e jovens que porventura estiverem também aqui no auditório, podem vir à frente. Nós queremos orar por este movimento tão importante, pela viagem que irão fazer neste final de semana.
Vamos orar ao Senhor, amados. Esse Deus que é tremendo, esse Deus que tem poder para ouvir a nossa oração, para enxugar as nossas lágrimas, com confiança, querido. Fale com Deus agora, abra o seu coração diante do Senhor, meu irmão. Ainda que a sua fé seja muito pequenina, talvez você esteja até sem fé neste momento, mas diga isso para o Senhor: Senhor, perdoa a minha incredulidade, como disse aquele homem, aquele centurião, e Deus o abençoou, porque houve sinceridade no seu coração. Vamos falar com o Pai. Ó Deus, estamos aqui, Deus, mais uma vez reunidos em nome de Jesus, neste lugar, Pai, casa de oração para todos os povos, para render graças e louvores ao Teu nome, para Te prestar culto, porque somente o Senhor é devido o culto que nós Te prestamos, Senhor, porque Tu és soberano sobre a terra. Tu és o Criador dos céus, da terra, tudo vem de Ti, tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor, Pai. E agora nesta hora, quando nos apresentamos a Ti em oração, Tu sabes, ó Deus, aquilo que vai no íntimo de cada coração, desses filhos e filhas amadas do Senhor, que já compartilharam aqui, Deus, alguns dos sentimentos, das necessidades, ó Deus, destas aflições. Senhor, nós sabemos, Deus, que absolutamente nada está fora, Pai, do controle, da direção, e fora, Deus, da bênção e da unção do Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós Te clamamos nesta hora: tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia de nós. Dá força, Deus, ao cansado, Senhor. Restaura a alegria nos corações entristecidos, consola os enlutados, Senhor. Renova a fé nesses corações enfraquecidos. E que cada um possa neste momento, de maneira muito clara, Pai, e muito nítida, ver, sentir e perceber que o Senhor é Deus, que o Senhor não desistiu de nenhum de nós, que o Senhor continua agindo, apesar da escuridão, apesar das lutas, apesar, ó Deus, do aparente silêncio do Senhor, porque o Senhor é Deus, e agindo o Senhor, quem impedirá? Age, ó Deus, em favor do Teu povo, pela Tua infinita misericórdia. Derrama agora, Senhor Deus, a Tua paz sobre os Teus filhos e filhas. Senhor, eu quero colocar nas Tuas mãos de maneira especial tantos irmãos e irmãs em Cristo Jesus que têm passado pela enfermidade da depressão, Senhor. Senhor, visita esses queridos, Senhor. Visita o profundo da alma. O Senhor sabe o que tem provocado, Senhor Deus, estas coisas. Ó Senhor, cura em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus querido, visita, Pai, aqui também aqueles que estão apresentando ao Senhor as suas causas, os seus motivos. Senhor, toma estas causas nas Tuas mãos e que haja um sentimento de paz e de tranquilidade na certeza de que estas causas agora são causas do Senhor, Pai. Deus querido, muito obrigado pela existência e pela vida do Ministério de Juventude desta igreja. Obrigado pela sua liderança, obrigado pelo trabalho tão precioso que fizeram neste final de semana. Obrigado porque o Senhor abençoou esse trabalho, continua fortalecendo essa liderança. E agora nós Te pedimos, Senhor, como igreja, pais, mães, responsáveis pelos nossos filhos, ó Deus, que o Senhor os conduza em paz até São Paulo, na ida e na volta, e enquanto lá estiverem, Senhor, que sejam momentos marcantes para a vida deles, que eles se alegrem em Ti, e que voltem, ó Deus, cheios de alegria para continuar a Tua obra aqui, Deus. Ó Deus, muito obrigado pelos aniversariantes da semana, por esses Teus filhos, Pai, por este casal precioso que estará completando já mais de 50 anos de casados. Abençoa-os, Senhor, e abençoa aqueles que completam mais um ano de vida, para que possam viver de uma tal maneira que alcancem um coração sábio. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, cuida de nós, Senhor.
Ajuda-nos a termos os olhos fixos em Ti. Não permita, Deus, que nada, absolutamente nada, tire os nossos olhos e o nosso foco daquilo que o Senhor tem para nós, Deus, neste lugar. E fala-nos ainda nesta noite ao coração por meio da Tua palavra. E que nós saiamos daqui desta casa mais uma vez, como sempre temos pedido, com uma experiência nova e real com o Senhor. É a minha oração, é a nossa oração, é a oração que o Teu povo faz a Ti com humildade, faz oração a Ti com fé e ora ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém, Pai. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe.
Queridos irmãos, nós fazemos parte da Igreja do Senhor Jesus e, em particular, aqui na Igreja Memorial Batista de Brasília. Abrindo um coração pastoral, quero dizer aos irmãos que a maioria não imagina o trabalho que é, a dimensão dos desafios que nós enfrentamos diariamente neste lugar, a verdadeira multidão de pessoas, pensando proporcionalmente nos desafios que nós enfrentamos, para que aos domingos nós possamos chegar neste lugar e tenhamos este ambiente preparado para prestarmos culto ao Senhor. Há um exército de pessoas, meus amados, que se colocam nas mãos de Deus para trabalhar, para servir, para adorar ao Senhor durante a semana com sua mão de obra, com seu talento, com seu dom, com o seu amor. Por exemplo, uma música como esta que nós acabamos de ouvir, não é possível ser apresentada sem duros momentos de ensaio, de dedicação, de tempo, de colocação da sua vida à disposição do Senhor. O que nós presenciamos aqui neste final de semana, um evento maravilhoso de jovens, e alguns durante a semana correndo pela igreja, andando para lá e para cá, carregando material, para que outros pudessem vir aqui e ouvir a palavra de Deus, cultuar a Deus, serem tocados pelo poder de Deus, para que este ambiente esteja assim arrumado, bonito, ornamentado. Quantas pessoas, meus irmãos, se doam e se dão para que tudo esteja organizado desta forma. Grande é a missão, grande é a tarefa, meus irmãos. E tudo isto acontece, todo este movimento ele acontece para que o mais importante ocorra, para que as vidas preciosas pelas quais Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário sejam alcançadas pelo poder do Evangelho, sejam tocadas pelo poder da palavra, para que cada irmão que entre neste santuário, e esta é a oração que temos feito diariamente ao Senhor, saibam disto, irmãos. Esta tem sido a nossa oração constante. Senhor, abençoa os cultos, abençoe, Senhor Deus, cada coro, abençoe, Senhor Deus, cada momento dos cultos, para que o Senhor fale ao coração, porque não é possível que em cada ajuntamento do povo de Deus nós saiamos da mesma maneira como nós entramos, porque o trabalho é muito grande, e se não houver pelo menos uma vida tocada e haja transformação em justiça, vão será o nosso trabalho, mas nós cremos que o nosso trabalho não é vão no Senhor, e nós louvamos a Deus, meus queridos, porque dentro daquela missão, visão que o Senhor tem nos dado para estes dias, temos ouvido muitos testemunhos para a glória do Senhor, de pessoas que estão se despertando nesses meses, de setembro, de outubro, entendendo a sua missão, comprometendo-se com o serviço do reino, com a sua igreja. Uns já estão se envolvendo no coral da igreja, servindo ao Senhor com a sua voz, outros servindo nas missões, outros comprometendo-se em muitos ministérios, porque o tempo está passando, meus irmãos, e o tempo está passando muito depressa, e Jesus está às portas. Igreja, Jesus está às portas, e a igreja de Jesus existe, e nós estamos aqui fazendo parte da igreja de Jesus, para anunciar isto, que Jesus está voltando, meus irmãos. Vivemos numa época de uma geração cada vez mais e mais consumista, em que este espírito de consumo está entrando também na mente e no coração de muitos que se dirigem à igreja apenas para receber e não para se oferecer ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
E sabe o que é maravilhoso quando nós pensamos na igreja de Cristo Jesus e no Cristo da igreja? É que muito diferentemente das avaliações que o mundo faz a respeito do valor das pessoas, muito diferentemente das avaliações que se pode fazer sobre eficiência, sobre o valor que a pessoa tem, sobre a capacidade de realizar, de fazer, de ter ou de produzir coisas. O Senhor olha para o íntimo do coração, o Senhor olha para a vida de cada um de nós, para a minha vida, para a sua vida, para a história de cada um de nós, e Ele consegue ver muito além da aparência, da nossa aparência, e Ele olha para o coração e Ele vê em cada um de nós, em mim e em você, Ele vê um potencial muito grande. E Ele investe neste potencial, mesmo que em determinado momento da sua vida, você esteja se sentindo fraco, caído, você se sinta pequeno, você se sinta deprimido, você se sinta abatido, você se sinta de uma forma tal que a vida não faz sentido para você. Eu não valho nada, eu não faço diferença. Não, não é assim que o Senhor nos contempla. Um exemplo muito claro disto foi na chamada de Jesus, quando Ele escolheu os seus 12 apóstolos. Diz a palavra de Deus em Marcos 4, no capítulo 13, que depois que Ele subiu ao monte, e é interessante que Jesus havia passado muito tempo em oração, pensando nas pessoas que Ele iria chamar, para organizar, segundo aquilo que eu particularmente chamo da primeira igreja que Ele organizou. A primeira igreja que oficialmente foi organizada foi aquela por Jesus Cristo, com 12 membros. Ele chamou pessoas após um momento de profunda reflexão e oração, meus irmãos. E eu quero que os irmãos saibam que é assim que temos nos portado na igreja do Senhor Jesus. Absolutamente nada do que é feito neste lugar tem sido feito sem oração, sem temor e tremor diante do Senhor da igreja, porque a Ele pertence este lugar, a Ele pertence mais do que este lugar, porque este lugar ficará aqui, não ficará pedra sobre pedra, mas a Ele pertence as nossas vidas, meus irmãos, e a Ele temos clamado, para que Ele fale aos nossos corações, para que nós vejamos as maravilhas do Senhor, e que as maravilhas do Senhor transformem as nossas vidas. E Ele olhando então para, após um momento de oração profunda, Ele escolheu 12 homens. 12 homens que certamente não fariam parte num processo de seleção. Talvez, pastor Jair, o senhor que está acostumado e habituado a esse tipo de procedimento, não fariam parte de um processo de seleção, não seriam aprovados para serem homens de frente de nenhum projeto que viesse a se tornar glorioso, vencedor, porque o perfil dessas pessoas era muito limitado. Mas graças a Deus, meus irmãos, ouçam isto, graças a Deus, o Senhor não olha para mim e nem olha para você como o homem olha, como o homem vê. O Senhor olha para o coração, Ele vê o nosso potencial, Ele sabe daquilo que Ele é capaz de fazer em mim e em você, para que nós nos tornemos uma bênção nas suas mãos, meus irmãos. Porque de fato o que Ele quer é apenas usar a nossa vida. E vai dizer então a palavra de Deus em Marcos capítulo 3, que depois de orar, e Marcos narra assim, desta forma, que Ele subiu ao monte, Marcos 3, capítulo 3, verso 13, depois subiu ao monte e chamou os que Ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. E os 12 que designou: Simão, a quem apresentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer
filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariote, que foi também o que o traiu. Será que Jesus não tinha sabedoria nem conhecimento para saber escolher uma equipe de trabalho, meus irmãos? Claro que sim, ele possuía e muito. Mas como diz a própria palavra, ele escolheu as coisas loucas deste mundo, para nestas coisas loucas deste mundo ele manifestar a sua glória. Meus irmãos, nós precisamos entender que este quadro que nós estamos vendo, pintado há mais de 2000 anos atrás, que esta palavra que está diante de nós nesta noite, ela só se tornará relevante se nós alcançarmos aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus praticou, aquilo que ele passou para aqueles discípulos, se nós neste tempo alcançarmos as verdades que foram ditas naquele tempo e aplicarmos no tempo em que nós estamos vivendo de uma forma que o povo entenda e que nós entendamos também, porque senão não faz sentido, meus irmãos. Será que nós nos identificamos um pouco com as características destes homens? Meus irmãos, estes homens eram uns homens, na sua maioria homens imaturos. Será que imaturidade faz parte da nossa personalidade? Eram homens imaturos, meus irmãos. Certo estudioso afirmou que este grupo de pessoas com quem Jesus lidou estava muito longe da perfeição. Quando Jesus iniciou a sua obra junto deles, mesmo ao contemplar sua obra, eles ainda eram imperfeitos. Eles eram apenas caracteres ideais, apenas em embrião. Eram santos apenas em estágio de fabricação, meus irmãos. Eles tinham que caminhar muito e muito com paciência, com muito carinho, com muito amor, para se tornarem cristãos crescidos e maduros. Então, quero dizer à igreja do Senhor Jesus e para cada um aqui nesta noite, porque isto precisa ser relevante para nós hoje, que muitas vezes somos tão impacientes uns com os outros, tão impacientes com as fraquezas dos outros, que Jesus olhou para estes homens, pescadores, alguns que não sabiam, nós não sabemos nem qual era a profissão deles, outros que faziam parte, da própria cobrança de impostos ali, publicano, inimigo do próprio povo. Jesus viu potencial nesses homens e Jesus os amou. Jesus investiu nesses homens. Jesus teve com eles algo que nós temos deixado de ter uns com os outros, meus irmãos. Paciência para esperar a melhora. Nós muitas vezes desejamos que os nossos irmãos tenham um comportamento maduro e espiritual que nós mesmos não temos. Mas o Senhor teve misericórdia daqueles homens. Uma outra característica daquele grupo que Jesus escolheu é que eles eram homens impulsivos e impetuosos. Será que há pessoas aqui nesta noite que têm sofrido por causa do seu espírito impetuoso? Fala sem pensar, toma decisão sem refletir as consequências que ocorrerão por conta das decisões que você está tomando, pois no meio daquele grupo havia pessoas assim, meus irmãos. E Pedro era um campeão dos impetuosos, meus irmãos. Ele era impulsivo, precipitado, meus irmãos. Diz o historiador que qual regato que desce célere e desabaladamente montanha abaixo, atirando-se ao encontro das rochas da baixada, ele reagia repentinamente, falava e agia para depois pensar naquilo que ele estava fazendo.
Alguém aqui é capaz de se identificar com este homem, meus irmãos? Discípulo de Jesus, escolhido por Jesus para fazer parte de uma grande missão, meus irmãos. Para fazer parte de uma grande missão. Havia uma outra característica nesses discípulos. Uma característica muito interessante. Estes homens que foram escolhidos por Jesus, eles não eram santos, mas eles eram pecadores como eu, pecadores como você, pecadores como cada um de nós, meus irmãos. Eram homens imperfeitos. E o Senhor Jesus foi instruindo estes homens. Diz então ainda o mesmo pensador que o mestre não teve que lidar com pessoas de caráter subdesenvolvido e de fortes impulsos, mas também de acentuadas tendências para o pecado, conquanto alguns deles se tornassem depois cristãos de elevado caráter, meus irmãos. Mas foi dura a luta, a caminhada foi muito grande. A jornada foi muito difícil, mas Jesus estava ali lado a lado, caminhando, insistindo, amando, ensinando, estendendo a mão. A ponto de, dentro desses pecadores, haver um, como infelizmente entre grandes grupos, sempre há um que traz maior prejuízo. Mas ainda que um ou outro possa trazer maior prejuízo, a obra de Deus sempre há de prevalecer, como foi o caso de Judas, que mesmo no círculo íntimo de Jesus, ele foi arrastado pelas suas tendências pecaminosas, meus irmãos, e foi capaz então de entregar o mestre por algumas moedas. O grande Pedro, apóstolo de Jesus, mentiu e jurou para ocultar a sua identidade e escapar da situação embaraçosa. O grande João, que depois veio a ser chamado o apóstolo do amor, ele não só deu asas à sua imaginação, o seu desejo e a sua ambição de sentar-se à destra de Jesus lá na eternidade, como também Tiago se associou a ele, desejoso das mesmas ambições. Meus amados irmãos, mesmo na ocasião da última ceia, após conviverem por 3 anos com o mestre, aprendendo sobre o que deveria ser servir e não ser servido, ainda discutiam na presença do mestre, silenciosamente, pensando que o mestre não estava ouvindo aquela discussão. Pairava entre eles o desejo de quem seria entre eles o maior ou o melhor, meus irmãos. De fato, aquele grupo de discípulos pensava somente nas grandezas materiais. Será que nos identificamos com estas coisas, com estas pessoas? Será que os males desses discípulos que fizeram parte da igreja de Jesus ainda prevalecem na igreja de Jesus hoje? Que somos nós, meus irmãos, que estamos aqui. E há algo que quer nós consigamos entender, aceitar ou não, nós precisamos, queridos, assimilar esta realidade. Após a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele deixou um último mandamento, que na conclusão nós veremos isto. Ele deixou um último mandamento. Nós precisamos entender que com a descida do Espírito Santo de Deus, os templos e as igrejas se tornaram locais de reunião, de adoração ao Senhor, mas templo do Espírito Santo, lugar onde Deus habita, é o meu coração, é o seu coração, é o meu corpo, é o seu corpo, e o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo do Senhor, é a habitação do Senhor, e onde você está, onde você estiver, ali está a presença do Senhor, meu irmão. Mas, o que significa tudo isto? Significa então que
podemos conviver na igreja do Senhor, praticando todas estas coisas, porque o Senhor entende, porque o Senhor passa a mão na cabeça de pecados, porque o Senhor é cheio de amor e de misericórdia. Sim, o Senhor é cheio de amor e de misericórdia. Mas o Senhor investiu em pessoas imperfeitas como os seus discípulos, porque enxergou neles, como enxerga em mim e em você, um potencial precioso que pode ser utilizado de maneira maravilhosa nas suas mãos para ser bênção. E para ser bênção nas mãos do Senhor, é urgente, é necessário, é fundamental que cada dia, cada momento, cada instante, busquemos aquilo que o próprio Mestre ensinou e ensinava aos seus discípulos. É necessário viver assim como Jesus viveu, uma vida num estado de constante santificação, meus irmãos. O Senhor saía do meio daquele ajuntamento, daquelas solicitações, daquela ambição, daquela confusão e se retirava para ter intimidade com o Pai. Não há como conciliar uma vida de crescimento, de crescimento espiritual em conciliação com o pecado. Por muitas vezes, o Senhor manifestou a sua palavra de repreensão para com os seus discípulos diante das suas atitudes, e ele o fazia com amor, mas o fazia com justiça, porque justiça sem amor é farisaísmo, mas amor sem justiça, meus irmãos, é aquilo que se tem chamado neste tempo, e nós temos visto mais do que nunca, é libertinagem, isto é abominação na presença do Senhor, meus irmãos. Uma coisa não pode ser desassociada da outra. Meus amados irmãos, nós somos muito preciosos para Deus. O Senhor nos amou de tal maneira que enviou Jesus, e este Jesus olhou para aqueles discípulos tão imperfeitos, e os amou muito, e investiu neles, e mesmo com as suas imperfeições, terminado o seu ministério, na sua oração final, ele disse que nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que por si mesmo já estava destinado para a perdição, porque o Senhor, conhecendo o seu coração, sabia que ele não iria se arrepender, que foi o próprio Judas Iscariote. Será que, queridos, nesta noite, olhando para este quadro, nós podemos nos identificar com alguns desses personagens? Certamente que sim. Uma fragilidade deles, certamente que sim. Com uma falha de cada um deles, com algo em especial que nos desafia, amados, a colocarmos estas coisas aos pés de Jesus. Felizmente, eles tiveram o privilégio, quando após a morte e a ressurreição de Jesus, tiveram um reencontro com o Senhor e acertaram as suas vidas, e daqueles homens tão insignificantes diante da sociedade, tão desprezíveis aos olhos daqueles que julgavam pela aparência, eles foram tão poderosamente usados por Deus, que o Evangelho do Senhor chegou até aqui. Por isso hoje nós estamos aqui e fazemos parte da igreja de Jesus. Mas esta missão precisa continuar. E concluindo, meus irmãos, Jesus deixou um mandamento fundamental para aquele tempo, e hoje mais do que nunca fundamental para nós. Ele disse para os seus discípulos o seguinte:
novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Porque vos amando assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Que coisa tremenda, isso é mandamento, irmãos. Isso não é um convite, isso não é uma sugestão, isso é um mandamento, é um novo mandamento. Vocês que viviam debaixo dos 10 mandamentos, eu agora quero deixar um novo mandamento, porque vocês de agora em diante, após a minha vida, após eu ter investido a minha vida em vocês, pessoas tão indignas, vocês serão conhecidos se tiverem amor uns pelos outros, assim como eu vos amei. E meus queridos, como é fácil nós desejarmos ser amados, como é fácil reclamarmos falta de atenção, como é fácil reclamarmos falta de cuidado, mas quão difícil é nós buscarmos, quão difícil é nós amarmos, como difícil é compreendermos, quão difícil é nós manifestarmos o amor, ao invés de esperar que a manifestação venha do outro. Que o Senhor nos ajude a entendermos estas coisas, que temos este grande privilégio de termos sido escolhidos, assim como foram os discípulos naquele tempo, de mesmo imperfeitos como somos, mas inconformados com as nossas imperfeições, irmos a cada dia buscando crescimento espiritual, buscando o conhecimento de Jesus, até que nos tornemos, até a sua volta, alcançarmos a estatura de varão perfeitos, fazendo parte desta maravilhosa igreja, que é a igreja de Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém. O meu coração, Espírito de Deus, eu sou tua habitação, sou morada adornada pela santidade, tua voz nessa geração. Amado meu, estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir e derramar de tudo o que és, o amor do noivo pela noiva restaurada, corpo santo em família.
coração. Espírito de Deus, eu sou tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nesta geração. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. Concluindo este culto, esta oração final será a própria palavra de Deus, quando Paulo, entendendo o que ensinou Jesus Cristo, transmitiu à igreja na cidade de Corinto, que muito mais importante do que fazer coisas para ser conhecido como cristão, era manifestar o amor, porque segundo Jesus, pelo amor, seríamos conhecidos. Ouça em oração, querido irmão e irmã. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Porque o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Amém. E que este amor do Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra, espalhado hoje para sempre. Amém e amém, Pai. Que Deus abençoe, irmão.